agora eu convido as duas palestrantes a sentar aqui conosco para responder às perguntas da nossa plateia. Como que a gente está de tempo? 15 minutos. Temos 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Lá no fundo, por favor. Olá, boa tarde. Parabéns pelas exposições. Eu tenho uma pergunta direcionada para a Priscila. Você saberia dizer se nesses RCTs que você apresentou, inclusive no seu trabalho, existem análises por divisão por idades? Porque é um range bem grande, né? Então, seria interessante ver se a magnitude de efeito do exercício ela se mantém durante todo o range, desde 12, 15 anos até 64, 70 anos. O grupo de idade realmente é bem grande. Não lembro de nenhum trabalho que tenha classificado o grupo 20 anos, né? Depois 40 anos, não lembro disso. O meu perfil do trabalho eu acabei não trazendo, né, todos os dados, mas ele tem uma média de faixa etária em torno de 40 anos. Não tinha ninguém muito, muito novo, ninguém muito, muito idoso. Então, isso realmente eu vou ficar te devendo. Mas é uma boa pergunta. Obrigada. Obrigado. Os N são pequenos, né? Acho que para fazer isso não dá. Você vê, você repara, 20, 30. Então, para faixa etária, você não vai conseguir muita diferença por isso também. Eu acho que teria que ser um trabalho maior para a gente poder pegar faixas diferentes. E lembrando que as características são diferentes também, né? Realmente, a gente deve achar uma diferença. Por exemplo, o paciente mais idoso deve ter mais hipotensão ortostática, mas também pode beneficiá-lo com exercício físico. Mas qual a resposta? E outra coisa, as pessoas mais jovens, às vezes, têm uma melhora espontânea. A gente tem aquele pico de adolescência, chega aos 20 anos, mesmo sem fazer muita coisa, a gente começa a melhorar. Então, tem várias variáveis que eu acho que o exercício sempre ajuda, isso a gente não tem dúvida, mas eu acho que para analisar fica um pouco mais complicado de a gente pegar a faixa etária de uma forma mais robusta. O estudo que faça isso, né? Com certeza. Obrigada, doutora Tan. O maior N que a gente tem nos estudos são de 50 pessoas. Apesar da vasovagal ser extremamente comum, né, quase um terço da população vai experimentar esse tipo de síncope, não tem tantas pessoas que tenham a síncope vasovagal recorrente, que seja uma coisa que atrapalhe a vida dela, que ela vá buscar um tratamento e que a gente entre nesse limbo, né? Oi, tô aqui no fundo. Bom, eu sou leiga nesse assunto. Desculpa. Eu sou leiga nesse assunto. Eu gostaria de saber se já existem estudos comparando diferentes tipos de atividade física para saber qual seria uma recomendação. O meu público ele é o do SUS. Então, eu gostaria de saber se existe alguma recomendação para direcionamento de algum tipo de atividade física. Vai para academia, vai para o Pilates, vai para o yoga. Se existe algum com alguma evidência maior e significativa no caso do vasovagal. Obrigada. Nas diretrizes, não. Na verdade, a gente está buscando mais pesquisas para entrar, de alguma forma, nas diretrizes e mostrar que o exercício físico realmente ele é um diferencial dentro da síncope vasovagal, principalmente. Mas não tem... O que a gente tem são esses estudos e vai pelo feeling, né? Então, mudanças muito bruscas de direção nunca vai funcionar. São pacientes que vão se queixar. É o tato mesmo. E esperar pesquisas mais randomizadas, mais robustas, com N's maiores, para fazer uma diferença e entrar realmente nas diretrizes. Também acho que a gente vê, tem exercício aeróbico que eles colocaram, tem gente que bota aeróbico junto com resistido. Então, yoga para mim é um segredo. Eu não sou educadora, então, assim, tipo de exercício que trabalha, isso aí é uma coisa com vocês. Mas yoga, eu acho que eu comparo com o tilt training, talvez, para condicionar o exercício e com resistido. É uma coisa na minha cabeça. Pilates, acho que também é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, os aeróbicos também funcionam bem. Eu acho que talvez um conjunto de coisas que a gente tem que fazer, e acho que vai ser difícil comparar, porque tem uma população diferente, a musculatura, quanto vai ganhar.
É uma coisa que a gente não vai conseguir, eu acho que, mas o fundo é que todo exercício que foi testado hoje, nada deu negativo. Nada. Todas as modalidades, tem que ter cuidado só na hora de escolher. Paciente muito hipotensão, muito taquicardia, você não vai colocar ele para fazer, por exemplo, uma esteira correndo. Você coloca ela sentada numa daquelas de remo, ou então aquela bicicleta horizontal, que tolera melhor a ortostase. O paciente já está muito bem, você pode deixar de pé. Então, eu acho também, depende do tipo de paciente, vai ver qual que adapta e qual que ele consegue fazer. Não adianta botar uma coisa que não consegue e não vai ter resultado nenhum também, inicialmente, né? Parabéns pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para a Tan e um comentário sobre exercício. Curiosidades do mundo da vida acadêmica, o Gardengue sou eu. Então, assim que você mencionou, não é nem Gardengue, é Gardengue. Então, isso não vai mais Desculpa. acontecer. Não, imagina, tamo junto. Mas a viagem é assim, desde a época dos anos 90, quando eu ainda estava lá no Encore estudando isso, e a viagem, assim, hoje a gente tem um ambulatório de síncope que faz reabilitação autonômica com essa população. E o que tem funcionado muito bem no cotidiano é assim, quando o paciente se apresenta muito sintomático, francamente hipotenso, a orientação das medidas gerais é muito importante, aumenta a ingesta hidrossalina, então ele tem que aumentar a carga de líquido e normalmente esse paciente é ruim para beber água. A gente controla isso no paciente pelo xixi. Então uma das falas do consultório mais fortes é, quando você for no banheiro fazer xixi, eu quero seu xixi flertando com o transparente, que uma boa reposição hídrica ajuda pra caramba nesses casos. Existe até um volume mínimo de acordo com o peso corporal. A gente costuma orientar assim, normalmente esses valores são superiores a 2 litros de líquido por dia, que muitas vezes o paciente não toma. Porque se você imaginar que ele vasodilata demais, se você deixar o tanque mais cheio, melhora o retorno venoso, melhora a pré-carga, melhora o débito. Quando ele é muito sintomático, a gente começa com treinamento postural, com o tilt training, porque melhora a reserva constritora. E o trabalho da Vanessa, que é essa de Ribeirão Preto que você apresentou, que agora tem sobrenome japonês, mas antigamente não era, ela trabalha e mostrou essa melhora de reserva constritora com 9 sessões de treinamento postural. Então, quando o paciente começa a fazer o postural, em 9 sessões, que dá 2 semanas e pouquinho, ele já tem uma melhora do tônus autonômico, melhora o retorno venoso e volume sistólico. E a gente vai colocando o treinamento aeróbio aos poucos, porque muitas vezes ele está tão dilatado que se ele entrar no aeróbio, ainda mais no descondicionamento, aumenta a dilatação, ele acaba caindo e afasta. Então a gente começa muito café com leite no aeróbio, entendendo o ergômetro, 5 minutos, 10, 15, entra com o treinamento neuromuscular numa intensidade baixa, evita, por exemplo, agachamento, leg press, que quando a gente pega pesado, até a gente tem tontura, e para eles isso afasta demais, ele é traumatizado. A gente vai colocando, a gente começa a abordagem com o treinamento postural no primeiro mês, vai colocando o aeróbio, ele vai chegar no primeiro limiar ventilatório ao redor de 45 dias de treino, porque ele já está condicionado, ele foi se acostumando e ele tolera melhor aquela anaerobiose compensada. Se eu botar um volume muito alto, ele espana. Então, por mais que ainda não esteja na diretriz, e acho que nem vai entrar, porque é uma população muito sintomática, é difícil aplicar, né? A TAM acompanhou isso na época, quando a gente tentou fazer isso, o N acaba pequeno porque muitos se afastam. Mas quem adere, assim, chega paciente que chega assim, carregado pelo esposo no consultório, e quando vai ver depois de 4 meses, está correndo na esteira. Só falta trazer o filho e falar, encosta nele, que fez tipo um milagre, era gente muito sintomática. Então, eu acho que é interessante dizer isso, não está na diretriz, dificilmente vai entrar, mas a experiência que o grupo tem, isso na época que eu fazia parte do mesmo grupo de estudo da TAM, é muito forte, e a Denise, nossa mentora, ela também acredita muito nisso, a Denise Rachu, que foi a nossa professora primária. Então, só fazer um comentário que eu acho que os cabelos brancos foram me ensinando como lidar com isso, sabe? Então, muito legal, fico muito lisonjeado de ter sido citado aí, mó barato. Não, mas você foi um dos primeiros, né? Foi como começou, então assim, foi um dos pioneiros, né? Então acho que é mais que merecido e trabalho bem feito. Isso aí dá trabalho, né? Pegar o cartão deles, pegar, calcular, ver, foi um trabalho bem detalhado e bem significativo. Eu acho que parabéns sempre. E obrigada aqui por compartilhar com a gente, né, também o conhecimento. Como eu falei, às vezes o educador sabe mais o que botar de carga do que a gente como médico. Então, preciso de vocês. Não adianta falar, faça a atividade física. Mas eu não sei como é que está o paciente, condicionamento, eu não sei como é que ele está. Então, essa avaliação realmente depende de vocês para começar, olha, qual exercício... Até preferindo os pacientes. Não adianta você botar uma coisa que eu odeio fazer, ele não vai fazer. Então, acho que tilt training.
É muito legal o teach training, melhora muito, mas quantas pessoas, sinceramente, pegam adolescente, colocam na parede de pé e vai aguentar mais de 3 sessões? Por isso não foi para frente. O mundo inteiro a gente tenta fazer, ninguém aguenta ficar parado mais de 10 minutos ali na parede, sistematicamente, 3 vezes por semana. A gente sabe quando para, volta de novo, se condiciona. Então, acho que depende muito do paciente, o que ele gosta, isso, o cardápio, é vocês que fazem da melhor forma possível, né? Mais uma pergunta? Boa tarde. Parabéns, primeiramente, pelo departamento, de colocar sempre temas importantíssimos. E todos os palestrantes, eu fico muito feliz e todos estão de parabéns. E parabéns pela professora. Gostei muito da temática. Eu só não sei se seria uma dúvida ou, de repente... em algum momento, a síncope ela pode ser confundida em pacientes idosos com sintomas de tontura, no caso, agora me fugiu o nome. Tipo... vertigem ou labirintite. Em algum momento, pode confundir assim, a síncope. Olha, o paciente idoso... ele também tem uma tontura, uma labirintite, mas também, em algum momento, é a síncope. Não pode. O sintoma é a coisa mais difícil de conseguir no idoso, principalmente. Tem idoso que cai declaradamente, sincopa, e fala, não, doutor, não cai não, eu tropecei. Aí você fala assim, mas isso é comum, viu? Aí eu pergunto para ele assim, mas você se viu caindo? Não, eu acho que eu já estava no chão. Então, se você não se viu cair, você desmaiou, você apagou. Mas até perceber isso e não te conta que se incorporou. Não, eu tropecei, fiz alguma coisa. Então, sintoma é muito difícil. Tirar pródromos é muito difícil. Muitas vezes ele não percebe se teve algum pródromo. Ninguém fica pensando, adolescente. Quantos adolescentes vai ficar pensando, peraí, estou sentindo agora calor, enjoo. Se mulher está na balada, andando, caiu, você pergunta, o que você sentiu? Não sei, às vezes está um pouquinho já, bebeu, nem lembra. Então, sintoma é difícil, não é fácil. A gente tem que insistir. Às vezes pega sintoma errado, conta uma hora para você uma coisa, daqui a pouco conta de outro jeito. E tontura é pior ainda, porque tontura pode ser um pré-síncope, pode ser que tenha síncope, pode ser um anúncio de uma síncope, mas também pode ser por labirintopatia, pode ser por outras causas que a gente não tem. Aí tem que tentar esmiuçar ao máximo. Olha, quando roda deitado, você sente tontura? Vira tudo? Vira. Então pensa mais em labirintopatia. Não, eu tenho mais quando está de pé, quando eu levanto. Aí você pensa um quadro mais de pressão, tontura de hipotensão, ou então toma um tempo de pé, mas rodar. Mas rodar, eles falam rodar, mesmo no vaso vagal. Mas aí tem um pouco de enjoo, outras coisas junto, de repente é mais queda de pressão. Então, é difícil, sintoma não é fácil. Às vezes a gente fica insistindo, tentando pegar, e o paciente vai ficar bravo. Mas você está querendo saber coisa demais. O paciente perguntou para mim, doutora, você quer saber coisa demais? Não, mas eu preciso saber, porque você não tem como te diagnosticar, porque eu não estou sentindo, você não está sentindo aqui comigo, ou você me conta, ou a gente fica no zero. Então, é difícil. Não é fácil, não. Clínica é difícil. E é um tema que, na verdade, vai abrir muito campo para pesquisa, né? Porque eu acho que até, por exemplo, entender mecanismo pelo qual o exercício físico melhora o número de síncopes também ainda é muito, né, hipotético, né? Tem muito pouca pesquisa, né? E tem fatores associados, né? Isso. Porque uma das coisas que a gente sabe, quando você começa a dar acolhimento nesses treinos, até a parte psicológica melhora, o paciente fica melhor. Então, esse fato de estar alguém dando atenção também é um outro fator que faz o paciente ter menos ansiedade, menos estresse e melhora. Então, não é tão simples, né? Não é uma coisa matemática. Exato. E, com certeza, o melhor diagnóstico e o melhor tratamento vai trazer uma qualidade de vida, porque, assim, ninguém quer cair. Vou contar até um depoimento, parece que caiu na luva, assim. Eu deixei de vir o ano passado aqui porque eu tive uma síncope, caí, quebrei uma vértebra e fiquei muito tempo e não desejo isso para ninguém. Então, desejo assim, muito tempo de estudos para vocês para que isso não aconteça mais. Gostaria de agradecer muito a doutora Tam e a mestranda Priscila por excelentes palestras. Aprendi muito, não quero ter mais nenhuma síncope. Obrigada a vocês pela presença. Eu que agradeço. Obrigada.